Tudo bem, pessoal? Hoje a aula vai ser sobre visualização de dados, só que vai ser uma aula para atender a nossa disciplina. Então não vai ser uma aula em que eu vou me aprofundar nos aspectos de código. Então, essa aula não é sobre códigos para gerar visualizações gráficas. A gente vai utilizar um pacote que gera um ambiente para você usar o mouse e ali você definir um gráfico. Tá? Esse ambiente também te dá como resultado os códigos, se você quiser replicar, vou ensinar como utilizar, etc. Mas não é o foco da aula. O foco é, olha, através de uma plataforma do R, a gente utilizar variáveis nas nossas bases de dados e gerar plots. É esse o foco, sem ficar se atentando muito para o código. Tá? Para essa disciplina, a RCC 0430 da FEA de Ribeirão. Tudo bem? Então, hoje não tem script pré-definido. A gente vai clicar aqui, ó, novo script, e a gente vai utilizar um pacote chamado Squeeze, que a gente já deve ter instalado isso nas aulas. Ah, eu não instalei ainda. Então, faz igual a gente aprendeu na aula 2. Install.packets, entre aspas, o nome do pacote, Squeeze. Se você não tiver instalado na sua máquina, ele vai começar a instalar agora. Provavelmente vai aparecer uma marquinha de stop aqui, uma plaquinha de stop aqui de pare. Deixa o R fazer o rolê dele, deixa ele terminar. A hora que terminar, você carregará o pacote com library e agora sem aspas, Squeeze. E Ctrl Enter e o seu pacote vai ser carregado. Depois disso, vai vir o comando squeeze_r. Ó, squeeze_r. Ctrl Enter, vai aparecer uma janela pop-up. Do começo. Quando aparecer essa janela para vocês, vão existir três abas. Import, View, Update. Notem que o meu mouse está bloqueado para View e Update. Por quê? Porque não tem base de dados importada ainda. Então vamos falar da aba Import. Na aba Import, existem algumas opções aqui. Ó. Primeiro, Environment. Select a Data Frame. Aqui você selecionaria bases de dados já pré-carregadas no seu ambiente de trabalho, no seu Global Environment. Note que não tem nada aqui. Então, não tem Data Frame para selecionar. Tá bom? External File. Se você quiser selecionar bases de dados que estão fora desse ambiente, mas essas bases de dados devem ter as seguintes extensões que estou selecionando. Tá? Também poderia copiar e colar seus dados aqui. Eu não recomendo muito isso se você não souber exatamente o que você está fazendo. Ou você pode linkar com o Google Sheets, tá bom? A gente vai fazer um procedimento um pouquinho mais demorado, mas que eu fico mais tranquilo com vocês. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fechar esse ambiente especial. Fechou aqui, fechou aqui. Respira, vou dar um Alt Tab. Lá na pastinha de estudo de vocês, tem uma subpasta chamada Data. Aqui o tio Rafa deixou um monte de bases de dados para vocês, tá bom? Não, a gente não vai utilizar isso no curso, todas elas, a gente vai utilizar algumas. Isso é muito mais no sentido de contribuição para vocês treinarem, tá? Então aqui tem um monte de bases de dados, de tudo com tipo de tamanho, para vocês utilizarem. Vamos começar utilizando uma base de dados chamada South America. Bom, a gente vai começar utilizando isso aqui. Vou carregar no R, vamos carregar junto, vou apresentar a base de dados e a gente vai usar o Squeeze. Vou dar o Alt Tab de novo. Como é que a gente carrega uma base de dados, galera? Em load, tudo bem? Aqui não adianta comandar load South America. South America está dentro de uma subpasta. Então, entre aspas, qual é o nome da subpasta? Datasets. Barrinha, agora sim, South America, não se esqueça da extensão, .rdata. Ctrl Enter, vai aparecer aqui, ó, ela lindona aqui no nosso Global Environment, tá? Tá aqui. 12 observações, 5 colunas. Vamos ver o que tem aí dentro? O que tem aqui dentro é o seguinte. O Rafa separou para vocês dados reais, acho que 2021, sobre alguns países da América do Sul, suas populações, expectativa de vida em anos, GDP é Gross Domestic Product, PIB, tá? Per capita, e qual é o status de membro do Mercosul de cada país. Rafa, já começou errado.
que eu não estou entendendo essa marcação numérica aqui. Como assim isso é um número, é um dado de população? 7,94 E mais 0,5. Isso aqui é uma notação científica. Tá? Eu já vou mostrar como tira, mas isso seria análogo a 7,94 que multiplica 10 à quinta. Ah, falando assim que minha cabeça funciona. Vamos tirar isso? Como é que a gente tira isso? Tanto faz no script, tanto faz no console para esse cara, você vai digitar assim, ó. Options, tá? Saipen e aí, igual 999. Ei, não aconteceu nada, rápido. Pega o mouse, clica lá na base de dados de novo. Para onde? Tá aí nosso som de princesa. Tudo corrigidinho. Então, note, a gente está com uma base de dados no Global Environment, a gente sabe sobre o que é essa base de dados e vamos começar a brincar com o squeeze. Vou voltar para o script. Como é que eu chamo o squeeze? Squeeze R. Ctrl E. E olha só, estamos ainda na aba Import, Environment. Só que se eu clicar aqui no List of Data Frame, vai aparecer quem? Só coberto. Clicou. A partir do momento que você clicou nela, as abas View e Update vão estar funcionais. Na aba View, você vai ter uma pré-visualização da sua base de dados. Ó, ele reconheceu a variável Country como uma factor, população, numeric, expectativa de vida, numeric, e assim sucessivamente. O que tem aqui na Update? Olha, a variável Country não deveria ser factor, deveria, se fosse o caso. Você ajustaria aqui, tá bom? E ele também está te dando o seguinte: quantos missing values existem em cada coluna? Nenhum. Então, qual é a porcentagem de completude das observações? 100%. O que é unique values? Unique values quer dizer valores que não se repetem. Então, tem 12 países distintos, com 12 valores distintos de população. Mas note, existe um valor que é igual dos outros, expectativa de vida, existem valores iguais para o PIB e existe o valor aproximado também, de prova, e existem condições semelhantes, dado que só tem 3 categorias para a variável Mercosul, para ser membro do Mercosul. Tá? Se você quiser mudar algo aqui para a nossa base de dados, não precisa, você mudaria e clicaria em Apply Changes. E logo depois, Import Data. A gente não precisa mudar nada, então é Import Data direto. Tá? Clica e espera um pouquinho. E aqui nessa tela vão aparecer aqui para a gente, olha que legal, as variáveis da base de dados. E, bom, se você não for daltônico, o que está aparecendo para você é o seguinte: talvez, se você, mesmo que você esteja percebendo pelo contraste, tá? As variáveis métricas estão numa cor diferente das variáveis categóricas. As variáveis categóricas aqui para mim estão aparecendo numa cor alaranjada para um vermelho. E as cores das variáveis métricas estão... e a cor das variáveis métricas é o azul. Tá bom? E a partir daqui a gente vai poder montar gráficos e poder configurar os gráficos. Bem, vamos começar com um gráfico dos mais simples. Um scatter plot, desculpa, um gráfico de pontos. Um gráfico de dispersão. Tudo bem? Então a gente vai precisar de duas variáveis. Uma no eixo X, no eixo das abscissas, outra no eixo das ordenadas. E a gente vai combinar, sei lá, expectativa de vida contra o PIB. E aí a gente vai ver qual é o comportamento dos nossos dados. Então, como é que a gente monta um gráfico? Olha só. Tá vendo aqui nessa caixinha onde meu mouse está? Vou identificar aqui com essa setinha. Tá vendo que aqui é o X? Que é o eixo das abscissas. Então, se você quer uma variável aqui, você seleciona e arrasta ela para cá. Aqui é o eixo das ordenadas, o eixo Y. Bom, se quer aqui, traz para cá. Ah, o que é fill? O que é color, size, group, facet? Aguenta. Aqui a gente chega lá. Então, vamos fazer um gráfico da expectativa de vida em função do PIB. Mas antes de conversar sobre algumas coisas que eu falei que aconteceram aqui, deixa eu tirar as duas.
Estou devolvendo. Note. Primeiro, olha o que eu falei. Expectativa de vida em função do PIB. Essa nomenclatura, esse jeito de falar é importante. Porque define quem vai estar no X e quem vai estar no Y. Expectativa de vida em função de expectativa de vida explicada por. Quem explica algo vai estar sempre no eixo X, tá, galera? Então, expectativa de vida explicada pelo PIB. Então, o PIB vai estar onde? No eixo X. Note que o Squeeze ele já sugere um gráfico. Como você colocou só uma variável, um eixo, ele está sugerindo um histograma, que é uma maneira de você ver a distribuição dos dados. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer expectativa de vida no Y. E aí já está te sugerindo um scatter plot, um gráfico de pontos. Que está bem feinho e dá para a gente melhorar. Mas, bom, a gente já tem alguma informação aqui. Tá vendo? A gente já tem o cruzamento entre os valores da expectativa de vida com o PIB das observações da nossa base de dados. Vamos brincar, vamos explorar isso aqui um pouquinho. Aqui embaixo tem Labels and Title. Clica. Você pode definir um título. Você pode definir um título. Então, expectativa de vida, vou chamar de versus, tá? É PIB per capita. Já vai aparecer o título aqui pra gente. Você pode ter um subtítulo. Vou chamar de Dados da América do Sul. Já aparece lá pra gente. Caption. Caption é uma legenda que fica do lado inferior direito. Vou chamar de 2021, que a gente falou os dados que é. Tá vendo aqui, ó? 2021. Quero dar um novo nome para o eixo X, porque o eixo X está GDP. Então, PIB per capita, vou falar aqui em dólares. Tá lá. Eu quero dar um novo eixo Y, expectativa de vida. Pronto. E a hora que a gente clicar fora do gráfico, título, subtítulo, nome dos eixos e uma legendinha, se você quiser, já estarão configurados. Acabou, Rafa? Ainda não. Continua passando. Plot Options. O que é Plot Options? Olha só que legal aqui. Já eu falo desse botão. Vamos falar aqui, ó, Size for Points or Lines. Então, tamanho dos pontos ou das linhas. Aqui você vai definir o tamanho do pontinho. Olha só, você vai arbitrar o tamanho dos pontinhos. Né? Se você quiser aumentar o tamanho dos pontos, você só vai jogando aqui para a direita e ele vai aumentando. Tá vendo? Belezinha? E vem aqui X-Axis Limits. Se você quiser estabelecer uns limites, não, eu só quero que apareça no meu gráfico entre o X de 10 a 20 mil e o Y de, sei lá, 75 a 80. Tá? Via de regra, a gente não costuma utilizar isso. Tá bom? Mas assim, saiba, existe. O que é então o Add Smooth Line? Vamos tirar. Smooth Line é uma linha de tendências. Vocês devem aprender em matérias para frente, que seria o quê? Como se você estivesse traçando uma regressão, ou tentando traçar uma tendência a respeito do comportamento dos seus dados. Não é o objetivo do nosso curso aqui, tá? Mas fica a dica que é para isso que serve. E Flip Coordinate seria para você inverter o gráfico, espelhar o gráfico, girar o gráfico. Então, o que era x fica y, o que era y fica x, tá? Também a gente não vai utilizar muito aqui nesse momento. Appearance. Ficou. Appearance. Você vai definir partes bem estéticas mesmo. Então, cor que você quer dos pontos, se você quiser arbitrar uma cor. Então, quero um verdinho aqui, pá. Quero um azul claro, tal. Beleza? Quero essa aqui. Então, tá vendo que são bolinhas? Você pode mudar esses símbolos aqui. Olha, eu quero um círculo aberto. Olha, eu quero um quadrado. Olha, eu quero um triângulo. E assim sucessivamente. Fim. Diz respeito a um tema, a uma pré-definição de estética do gráfico. Quer ver? Vai ficar mais claro quando eu clicar aqui. Theme Minimal.
Eu vou mudar para FIME-BW, ó. Note, ele adicionou umas linhas ao redor. É só estético mesmo. FIME Classic. Ó, eixos Y e X bem definidos. FIME Line Draw. Tá? Então, assim, é bem um recurso estético mesmo, na verdade. Se houvesse legendas, onde que essas legendas estariam? Do lado esquerdo? Do lado superior? Lado inferior? Lado direito? Não tem legenda? Tudo bem? Isso depois a gente vai trabalhar daqui a pouco. Tudo bem? Sai. Data. Clicou. Se você quisesse filtrar seus dados, olha, eu só quero um gráfico para os países com população entre 700 mil, não sei quanto, sei lá, 2 milhões de habitantes e por aí vai, tá? E a mesma coisa para as outras variáveis. E code. Esse aqui, ó, é o código de R que gera exatamente esse gráfico que você acabou de criar. Então, se você quiser estudar código, está aqui. Se você quiser replicar o código no R, bastaria clicar aqui, ó, Copy to Clipboard, seria o Ctrl C, colar lá no R e dar Ctrl Enter, você vai ter o gráfico. Tá? A gente não vai fazer isso aqui. Play. Play seria para animar o gráfico, a gente não definiu nenhum tipo de animação, nem vai ser o ponto do curso. E esse botãozinho seria o download do gráfico, tá? Em algumas extensões, PNG, PDF, JPG, no formato PowerPoint já. E aqui em More Options daria para você redefinir o tamanho do gráfico, aqui ó, altura, largura, etc. Tá? Enfim, criamos um gráfico. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Tá. Só que esse gráfico pode ser implementado de alguns outros detalhes estéticos. Tá? A gente pode usar alguns recursos visuais para extrair mais informação daqui. Então imagina a seguinte situação. Rafa, eu vi que você ensinou a arbitrar um tamanho de cada pontinho, no caso é um triângulo agora, né? E a gente fez isso lá em Plot Options, lembra? Que a gente está arbitrando um tamanho único para todos os pontos do gráfico, beleza? Mas e se eu quisesse destacar, estratificar as observações do meu gráfico em razão dos seus tamanhos populacionais? Olha essa brisa. Vou pegar aqui para letinho. Então, para estratificar por tamanho, a gente usa o size, o tamanho em inglês. Então, se eu quero estratificar por tamanho, olha só, tá vendo aqui a variável pop? Para cá, soltou em size. Olha o que acontece. Cada ponto ficou proporcional ao tamanho da população de um país, tá? Rafa, e se eu mexer aqui? Bom, você pode mexer aqui do jeito que você quiser agora, porque não vai mudar. Você já definiu que o tamanho é pelo tamanho populacional. Note que surgiu uma legenda para tentar orientar você, tá? Com relação aos tamanhos. Então aqui em Appearance, você pode definir onde a legenda vai ficar. Quer na esquerda? Quer em cima? Deixa eu tirar para vocês verem. Quer embaixo? Olha lá, direita. Ou não quero legenda. Tudo bem, vou deixar embaixo. Beleza? Tudo bem? Tudo bem. Rafa, mas eu quero ainda destacar por cor cada país em relação ao seu status de membro, associação ou se está suspenso do Mercosul. Como é que eu faço? Bom, eu já dei a dica, né? Color, cor. Ó. Então, eu vou pegar a variável Mercosul, o que eu vou fazer? Color. Olha lá que legal. Então, esse carinha aqui, ó, muito provavelmente é a Venezuela que está suspensa. Esses carinhas verdes são os membros do Mercosul. Tudo bem? E os carinhas vermelhos são os associados ao Mercosul. Belezinha até aqui, galera? Deu para entender? E aí, aqui no Squeeze é muito de brincando, né? Aqui a gente vai ensinar em outro momento, que seria você tirar para o grupo. Eu já vou mostrar como é que faz bonitinho. E dá para a gente ir brincando, portanto, com o nosso gráfico. Tá bom? Se você clicar em Show Data, ó, você volta para a visualização básica dos gráficos. Tudo bem?
aqui se você quisesse trazer outro gráfico. E se você não quisesse um gráfico de pontos, você poderia clicar aqui e selecionar outro gráfico. Tá? A gente vai fazer isso em outro momento. Enfim, gostei do gráfico, esse é o gráfico que eu quero. Baixou o gráfico e salvou. Tá? Vou sair do Squeeze e vou chamar outro dataset. Vou chamar um dataset que vai ser o Covid São Paulo. Beleza? Vamos carregar aqui, ó. Load datasets Covid São Paulo.ardata. Esse arquivo, Covid São Paulo.ardata, tem dois objetos. Tá? O tio Rafa que fez isso. Aqui o tio Rafa acompanhava a Covid, mas isso aqui acho que deve estar atualizado só até julho de 22. Caso São Paulo, falando da cidade de São Paulo, e mortes de São Paulo, estou falando da cidade de São Paulo também. Esses dados foram tirados do Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças, tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa base de dados caso de São Paulo. O tio Rafa aqui montou isso aqui mesmo, então vamos lá. Como é que funciona essa base de dados que a gente vai usar para construir um gráfico de linhas? A base de dados funciona assim, galera. Tem uma variável chamada data. Data significa o seguinte: quando ocorreu, a gente no objeto casos, quando ocorreu o caso de maneira oficialmente reportada. Então, o primeiro caso no Brasil ocorreu no aniversário do tio Rafa, olha que alegria, dia 25 de fevereiro de 2020. Foi isso mesmo, ocorreu dia 25 de fevereiro e confirmado, ocorreu no Einstein, confirmado no Hospital de Brasília no dia 26. Tá? Então, o primeiro caso no Brasil foi dia 25 de fevereiro de 2020. Casos, teve um caso naquele dia, portanto, um caso acumulativo. O que é P? P foi uma variável que o tio Rafa criou, que significa o seguinte: é o transcorrer temporal a partir do primeiro caso oficialmente reportado. Então, é a quantidade de dias da pandemia. Só que eu só computei aqui até, desculpa por aquela seta, eu só computei aqui até, olha lá, março de 22, tá vendo? Então, computei 762 dias dessa crise sanitária, beleza? Dessa crise de saúde. Tudo bem? Então, olha só. Então, no dia 1, a partir do primeiro caso oficialmente reportado, a gente teve um caso e um caso acumulativo. No dia 2, não houve casos, então, um caso acumulativo. Dia 3, não houve casos oficialmente reportados, um caso acumulativo. Dia 4, não morra de sono, teve mais um caso reportado, portanto, 2 cumulativos. E assim sucessivamente. Beleza? Vamos fazer um gráfico de linhas para isso. Então, olha só, a gente vai voltar lá no nosso script, já fui, e squeeze R, beleza? Ah, eu quero aproveitar o comando anterior, ou seja, quero dar Ctrl Enter aqui, não tem problema. Então, Ctrl Enter. Ele vai abrir o pop-up e a gente quer usar o caso São Paulo. Clico. Beleza? E Import Data. Se quiser dar uma visualizada antes, ó, faz um cara crachá, tá bonitão, Import Data. Aqui, para a gente fazer um gráfico de linhas, eu vou propor para a gente o seguinte: o transcorrer temporal no eixo X e os casos cumulativos no eixo Y. Olha só, transcorrer temporal no X, os casos cumulativos no Y. Olha que legal. Aqui a gente tem o comportamento da Covid desde o primeiro dia até março, até o fim de março de 22, mais ou menos, na cidade de São Paulo. Tá bem? Então, antes da gente discutir gráfico, conversar um pouquinho, de novo, aqui em Labels e Title, vocês podem colocar aspectos estéticos textuais, né? Título, subtítulo, mudar o nome dos eixos, etc. Beleza? Então vamos lá. Título. Comportamento da Covid-19 em São Paulo /SP. Tudo bem? Está aqui o nosso título. Então, vou fazer assim, comportamento da Covid-19. Eu vou fazer só assim. E eu vou deixar de subtítulo São Paulo SP, tá bom? Era só para a gente ocupar esse espaço. São Paulo SP. Em caption, vou colocar 2020 a 2022. No eixo X, transcorrer temporal a partir do
primeiro caso reportado. E no eixo Y, casos cumulativos. Pronto. Está lá o nosso gráfico bonitão. Belezinha? Plot options. Tamanho de pontos ou linhas. Aqui, então, da linha, a gente está falando de espessura, tá? Então, quanto mais você trouxer para cá, mais espessa vai ser a linha do teu gráfico. Age a smooth line. De novo, aqui vai ser uma regressão que não faz muito sentido com um gráfico de linhas. Você pode tirar. E flip coordinate seria para inverter o gráfico, não faz sentido para a gente agora. Appearance, você muda a cor, tá? Aqui não vai fazer muito sentido nesse momento. Mas cada linha, cada pontinho está sendo marcado, eu acho. Não, tá certinho. Não, tem nada que esquece de falar. Besteira. Tirou. Data, para você restringir os dados. Enfim, aqui está o seu gráfico de linhas a respeito do comportamento da Covid, no caso de São Paulo. O gráfico de linhas é extremamente fácil de fazer. Tá? Tranquilos até aqui? Beleza? Para mim, a dificuldade mesmo é quando você tem múltiplos indivíduos, tá? E a gente vai ver isso num próximo objeto. Antes da gente ver isso, se vocês quiserem fazer, por exemplo, um outro gráfico de linhas, vamos fazer aqui, ó, voltar aqui na base de dados, e aí a gente importa as mortes em São Paulo. Está aparecendo para mim agora, gente? Agora que ele é realmente bem ruim isso, né? Aí o que eu recomendo para vocês na boa é fechar e comandar o especiar de novo. Tá? Aí vai aparecer aqui, ó, morte São Paulo, import data. Se eu quisesse ver as mortes, né, o comportamento das mortes, eu poderia usar mortes cumulativas na Y, e aí eu vou ter um gráfico de mortes cumulativas, ou comportamento de mortes diárias, eu colocaria o mortes aqui. E aí tem o comportamento de mortes diárias. Rafa, está com pontos. Só clicou e muda para a linha para a gente ver esse comportamento aqui. Tá? Aqui no caso, em plot options, não é em plot options, aí não vai ter. Pensei que ia ter um smooth line, eu ia pedir um smooth line para ver as médias móveis, mas ele não dá essa opção aqui para a gente. Deixa eu ver se tem aqui no step. Não, não vai ter. Infelizmente ele não vai deixar as médias móveis aqui, seria bem legal a gente ver isso. Tem que fazer na mão. Bom, enfim. Aqui seria o comportamento das mortes diárias, então, em São Paulo. Mas como eu estava dizendo, o difícil não é fazer um gráfico de linhas de um indivíduo só. Quem é o indivíduo aqui? A cidade de São Paulo. Só tem a cidade de São Paulo. O difícil é quando a gente tem que fazer um gráfico de linhas. Por exemplo, tivesse São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus e por aí vai. Tudo bem? E a gente vai simular essa situação no outro dataset que é Covid mundo. Eu vou fechar aqui. E ó, estou copiando. E load datasets, Covid mundo. Ctrl E. Apareceu aqui. É uma base de dados muito parecida com o que a gente acabou de ver. Tá? Mas ela está em inglês, o tio Rafa que fez também. Você vai ter aqui 4 países, tá? Na variável country. Você vai ter Brasil, Estados Unidos, China e Reino Unido. Se eu não estou doido, era isso. A população desses países, o dia que ocorreu, casos diários, mortes diárias, casos cumulativos, mortes cumulativas e a variável T, que é o transcorrer temporal a partir do primeiro caso oficialmente reportado. Vamos voltar lá para o especiar. E trazer o nosso dado Covid mundo, import data, e olha só, vamos colocar no eixo X do tempo e vamos colocar os casos cumulativos no eixo Y. E aqui o Squeeze ele já deixa para a gente bonitinho o seguinte, se tiver em pontos, né? Não é o que a gente quer, separadinho. Gráfico de pontos não tem problema. Transforma isso num gráfico de linhas. Ó. Point, line. Vira uma zona. É isso que eu estou falando. Quando você tem múltiplos indivíduos, Brasil, Estados Unidos, China e Reino Unido aqui no caso, você tem que dizer para o R que cada linha pertence a um indivíduo distinto, senão vira essa bagunçona. Você faz isso aqui no campo group. Quem que você vai colocar aqui em group? Variável país. Tudo bem?
dizendo para ele, olha, cada linha de um país. Tá lá. Você também poderia colocar país na cor, para você deixar por cor cada país. Tá vendo lá? Belezinha? E você poderia ajustar o gráfico aqui. Inclusive aparece a opção, ó, Color Label, ou seja, as cores aqui, ó. Poderia chamar isso aqui, ó, país, 2 pontos. E ele deveria mudar, ele já mudou aqui, ó, país. Tá vendo? Você poderia fazer toda a sua configuração de novo. Espessura das linhas, tudo bem? E você poderia salvar o seu gráfico, portanto, e especificando, inclusive, paletas de cores aqui para cada país em Appearance. Aqui, uma coisa importante, tá, galera? Aqui em Use a Color Palette, tem a paleta padrão, então ela não é nada amigável para quem é daltônico, tá? Quando vocês forem fazer um gráfico, eu sugiro fortemente que vocês utilizem paletas de cores para daltônicos. Clica aqui. São essas primeiras no pacote Virids. Virids, Magma, Inferno, Plasma, Civids. Tá? Então, por exemplo, Civids. Você tem uma paleta amigável para daltônico. Belezinha? O que mais que a gente pode fazer aqui? Estabelecimento de onde vai ficar a legenda e deixa o gráfico bonitão. Salva e manda ver, coloca no seu trabalho. Beleza? Vamos usar outra base de dados aqui. Vamos brincar agora com a vagas RH, para a gente fazer um gráfico de barras. Tá bom? Então, load vagas RH. Ctrl N. Apareceu lá e vamos dar um Ctrl Enter aqui no nosso script R e chamar o vagas RH aqui para ele. Import dele. Nosso vagas RH, olha só tem variável categórica. Ó. Então, vamos supor que a gente trabalhasse numa empresa em que a gente recebeu alguns currículos, né? Algumas intenções de contratação. Olha, eu estou querendo ser contratado pela empresa, veio aqui para a gente no RH, e a gente queria gerar um relatório, um gráfico, e colocar essas proporções de escolaridade de cada candidato. Tá bom? Então, vou trazer a escolaridade aqui para o eixo X. E está aqui meu gráfico. Belezinha? Tranquilinho, sossegado, sem estresse. Já deixou aqui pra gente qual era essa proporção. Tudo bem? Sem nenhum estresse. Sem dor de cabeça. Vou fechar e vou complicar um pouquinho. Vamos usar agora o vagas RH grupo. Desculpa, eu dei 2 cliques por motivos de ter uma dor na cabeça. Né? Vagas RH grupo. Então, load vagas RH grupo Ardeira. Carregou aqui pra gente. Estou chamando o Squeeze. Vagas RH grupo. Import. E vamos dar uma olhada aqui nos nossos dados. Olha só. A gente tem uma base de dados muito parecida com a anterior. Os candidatos a determinada vaga. Suas escolaridades. Só que agora a gente separou também por sexo biológico. E se a gente quisesse fazer alguns gráficos de barras a respeito da distribuição das escolaridades e dos sexos biológicos desses candidatos? Vamos lá? Eixo X, vamos começar com a escolaridade. Pronto, está aqui nosso gráfico de barras. Bonitão. Beleza? Tá, Rafa, mas eu gostaria de agrupar pelo sexo biológico esses candidatos. Traz o sexo aqui para group e você vai olhar para minha cara e vai falar assim, que não aconteceu? Nada. Você vai ter que clicar aqui, ó, em Plot Options. 2 coisas. Você quer barras empilhadas ou você quer barras agrupadas? Se você quiser barras agrupadas, dot. Se você quiser barras empilhadas, stack. Primeira coisa a definir. Vamos começar por barras agrupadas, dot. Depois, a gente vem para appearance. Mas antes a gente tem que colocar o sexo aqui na cor também, né, galera? Senão fica difícil. Isso. A gente vem aqui para appearance. Ó. Color, sexo, color e field. Deixa eu explicar isso melhor. É o seguinte. Quando você está diante de um gráfico de barras, color é a cor da borda. Fill é o preenchimento da barra. Tá? Belezinha? Colocou aqui uma corzinha mais digna para quem é
daltônico. E se você quiser os gráficos de barra empilhada, só volta a Position Extract. Lá, tá bonitão também, tranquilinho. Beleza? Sem dor de cabeça. Tudo bem? Deixa eu fechar aqui. E vamos fazer um último gráfico, que é um histograma. Esse último gráfico, vamos chamar uma base de dados interna do R. Quando a gente chama uma base de dados que já vem com R, a gente usa o algoritmo Data. Data Warp Breaks. Ctrl Enter. Vai aparecer aqui. Ó. Essa base de dados foi uma base de dados famosa na década de 50 sobre quebras em fios de lã, a depender da tensão aplicada, L de low, baixa, M de medium, H de high, o tipo de lã, só tem lã A e B aqui, e quantas quebras mapeadas. Né? A gente vai chamar os Quiz R, para a gente ver esse histograma. De novo, list data frame, warp breaks, import, e a gente vai trazer as breaks do eixo X e ele já vai sugerir para a gente um histogramazinho, tudo bem? O histograma é bacana pelo seguinte, porque a gente define a quantidade de caixas. Né? A gente define aqui em plot options, eu quero só 10 caixas, tudo bem? E aqui se a gente quiser mais caixas, a gente pode trazer para cá e consegue visualizar como é que está a distribuição da ocorrência desses dados em função dessas quebras. Tudo bem, galerinha? Eu vou encerrar o vídeo aqui. E na aula de hoje, presencial, quero dizer, a gente vai focar na conexão do STL, do R, e fazer uns cálculos de correlação de associação que a gente aprendeu na aula presencial. Belezinha? Então tá, pessoal. Um abraço, viu?